Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do programa Alimentação e Poder. Hoje vamos discutir agricultura urbana e periurbana. Nós temos nos relatórios da ONU dados muito críticos sobre a ocupação das cidades. Em todo o mundo, 54% da população vive em cidades. E até 2050 esse dado pode chegar a 66%. Como alimentar esse conjunto de pessoas nas cidades? No diálogo de hoje convidamos André Biasotti, do MUDA, Movimento Urbano de Agroecologia de São Paulo, e também mestrando na Exalc da USP, da Universidade de São Paulo. Bem-vindo, André. Obrigado. André, como podemos definir a agricultura urbana e periurbana? O que é isso, afinal? Todo mundo imagina que é ter uma horta, uma pequena produção em casa, mas ela é mais do que isso. O que significa, efetivamente? Bom, a agricultura urbana e periurbana é um conceito que ele é muito amplo, na verdade, que a gente fala que ele é multidimensional, porque ele incorpora diversas dimensões da produção de alimentos no ambiente urbano. Então, quando a gente fala agricultura urbana, a gente está pensando desde pessoas que têm uma produção em casa, uma produção às vezes numa varanda de um apartamento, num quintal de uma casa, às vezes algo tão diminuto quanto, até uma produção mais comunitária em algum terreno público ou privado que seja cedido para a produção, e aí a comunidade em volta participa de forma ativamente, fazendo mutirões conjuntos, ou cada um tendo o seu canteiro, produzindo seu alimento, até pensando numa escala mais global do planejamento urbano. Então, áreas às vezes extensas, destinadas exclusivamente, dentro do zoneamento das cidades, destinadas para a produção e abastecimento de alimentos para a cidade. Então, a gente tem aí, desde uma escala um pouco mais macro, um pouco maior, contando dentro dos planos diretores, zoneamento para a agricultura especificamente, até essa produção mais pequena escala mesmo, de uma produção para autoconsumo, para que as pessoas possam aí ter uma soberania alimentar no seu próprio quintal, controlar o que você está comendo, controlar como você está produzindo o que você come, dentro de uma micro escala ali próxima a você, próxima à sua cozinha. Então, o conceito ele consegue ser tão amplo a ponto de pegar essas várias formas que a agricultura pode se dar dentro de um ambiente urbano. Então é pensar o acesso aos alimentos, garantir uma alimentação de forma sustentável nas cidades e a melhor gestão do espaço urbano e das relações entre o campo e a cidade. Mas não é só qualquer tipo de produção, vocês no MUDA defendem um olhar um pouco mais amplo e também sustentável que a agroecologia. O que significa esse conceito? Como ele se traduz no dia a dia da cidade com tantos desafios que nós temos, como o acesso à água, a poluição, usos irregulares de zoneamento? Como é possível pensar o conceito de agroecologia no contexto urbano? Quando a gente fala em agroecologia, a gente está pensando num conceito que também por si só é bastante amplo, envolve diversas práticas, diversas formas de trabalhar de uma forma um pouco mais sustentável a agricultura. Então, quando a gente fala agroecologia, a gente sempre pensa, ele é um conceito que a gente fala que ele é dividido em três grandes questões. A agroecologia ela é uma ciência, então ela envolve a produção do conhecimento a partir dos conhecimentos tradicionais, a partir do conhecimento produzido pela ciência moderna, e esses conhecimentos de como fazer uma produção, respeitando a natureza, respeitando os ciclos da natureza. Então a agroecologia envolve essa questão da ciência, envolve uma questão de práticas, então são práticas mais sustentáveis de se fazer agricultura, então pensando em sistemas agroflorestais, pensando em integrar tecnologias da permacultura dentro de um sistema para otimizar os recursos. Então a agroecologia a gente fala que também é uma prática e ela também é um movimento político. Ela se insere dentro de um conjunto maior de definição de princípios para um novo tipo de sociedade, um novo paradigma de sociedade. Então, tanto que a gente fala que a agroecologia ela não é só a prática de fazer um sistema agroflorestal, ela envolve a relação entre o consumidor e o produtor, a relação do produtor com a sua mulher, com os seus filhos, com a comunidade onde ele está inserido. Então, ela também envolve uma questão um pouco mais ampla sobre como que as pessoas se relacionam entre si e se relacionam ao sistema alimentar de uma forma maior. Criando outras práticas de sociabilidade, de envolvimento com as questões comunitárias e também a produção de uma forma a assegurar para quem produz
um desenvolvimento local e para quem consome um consumo consciente, um consumo ético. Quais experiências você tem observado nas cidades que são elementos importantes para constituir uma política pública? O que a gente vê a agroecologia, quando a gente traz uma discussão dela para a cidade, ela se associa muito à questão do direito à cidade, né, do direito que as pessoas têm de vivenciar a cidade, de aproveitar a cidade, de produzir a cidade onde ela mora, né? Então, a meu ver, quando a gente discute agricultura, acho que tem uma questão de ter um controle social do sistema alimentar. Isso é importante para as políticas públicas, principalmente voltadas à alimentação. O sistema alimentar ele é altamente concentrado, ele está relacionado a grandes empresas e grandes corporações, né, tanto na produção de alimentos, quanto na logística, quanto na distribuição. E quando a gente traz isso para a cidade, acho que um dos princípios principais é a gente trazer esse sistema alimentar mais próximo tanto das pessoas que consomem quanto das pessoas que produzem, né? Então acho que para se pensar política pública a gente tem que aproximar produtores e consumidores, né? Muitas vezes os consumidores se tornam produtores participando de alguma horta comunitária, né? Os produtores também até certo ponto se tornam consumidores de infraestruturas, equipamentos e outras tecnologias que existem na cidade, que são produzidas na cidade, né? Então eu acho que a gente criar esse espaço de debate, de construção mais próximo das pessoas é o que nos dá aí uma porta de entrada para se pensar políticas públicas em agricultura, em alimentação dentro da cidade. E que políticas existem para quem quer começar a produzir ou quem já produz na cidade e precisa ter um incremento da sua produção, das suas ferramentas, mecanismos para produzir melhor? Existem iniciativas dessa natureza? Como é possível a população se apropriar mais desse debate e fazer uma produção local? Bom, aqui em São Paulo a gente tem uma série de políticas públicas que regem essa questão da agricultura urbana e da alimentação na cidade. Então a gente tem o programa de agricultura urbana e periurbana da cidade de São Paulo, que a gente chama de ProAURP, né? É uma lei que ela regulamenta, né, e ela caracteriza que é possível, que é permitido fazer agricultura na cidade de São Paulo, inclusive a produção de pequenos animais até, e ela abre um espaço de articulação entre o cidadão e o poder público para se apresentar projetos de agricultura urbana. A gente tem também uma lei, que é uma lei de gestão participativa de praças, e essa lei garante que as praças podem ter comitês gestores de praça, formado por cidadãos, por moradores ali do bairro, e esse comitê ele pode aprovar projetos de hortas comunitárias em espaços públicos, né, nas praças onde tem esses comitês. A gente também tem uma lei de comercialização de orgânicos na merenda escolar, né, na alimentação escolar, e essa lei também prevê a realização e o apoio a hortas comunitárias, a hortas escolares, né, como um instrumento pedagógico, como uma forma também de abastecer de forma um pouco mais diminuta, mas também abastecer isso para a merenda. Essas são iniciativas que potencializam muito a comercialização e a aproximação entre o consumidor e o produtor. Mas existem entraves, né? A gente sabe que quando fala de víveres na cidade tem um choque com a agenda sanitária. Como é que fica isso? É possível produzir? Tem tido dificuldade? As pessoas conseguem manter culturas nos territórios urbanos? Ou isso tem limites também institucionais que barram a produção desses alimentos? Aqui em São Paulo, a gente, apesar de ter uma lei que rege e que garante assistência técnica para quem produz na cidade, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, tanto de reconhecimento dessa prática na cidade, né? A gente tem que pensar que a agricultura ela se contrapõe muito fortemente a essa noção de que o urbano é moderno, o urbano é civilizado. A agricultura, ela muitas vezes, se não é uma agricultura altamente tecnificada do agronegócio, ela é vista como uma agricultura rudimentar e primitiva e algo que, com o desenvolvimento da cidade, vai desaparecer. E a gente sabe que não é assim, né? As pessoas, enquanto existe cidade, existe agricultura dentro da cidade também. Então, a gente tem ainda diversos entraves de reconhecimento dessa prática e também de ter uma estrutura pública para atender essas práticas, em termos de assistência técnica, de insumos.
Então, a questão principalmente de víveres é uma questão que até hoje a gente não conseguiu abrir um diálogo claro com a vigilância sanitária para entender quais são essas limitações, o que pode de fato, o que não pode. Há indicações de legislações da própria vigilância sanitária que diz que não pode, tem o ProURP que diz que pode, então a gente também tem esses entraves jurídicos que dificultam um pouco a realização dessas práticas. Você comentou um pouco da assistência técnica, e essa é uma atividade que acaba sendo de responsabilidade dos diferentes órgãos de governo e dos níveis de governo. Programa federal, tem programas estaduais e municipais. Como é possível articular, garantir uma assistência técnica efetiva para o produtor e também recurso disponível do Tesouro para essas ações de incremento à agricultura urbana? A gente teve recentemente aqui em São Paulo uma experiência interessante que é o retorno da zona rural dentro do nosso plano diretor. Isso para a gente, em termos de recursos, nos possibilita, tem aberto uma possibilidade, inclusive, de conseguir um repasse do imposto territorial rural e destinar ele para o desenvolvimento rural sustentável e solidário, né? Então a gente tem tentado articular isso junto ao orçamento do município, a gente tem tentado batalhar aí junto com diversos agricultores urbanos para inserir isso dentro das discussões do orçamento do município, né? Das leis de diretrizes orçamentárias, da lei de orçamento anual. Então a gente tem tentado fazer, né, junto com o movimento, junto com as instâncias participativas e colegiadas, como os Conselhos de Desenvolvimento Rural, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, articular essas possibilidades, tanto de integração, né, dos 3 níveis, quanto também de promoção de políticas públicas a partir das experiências populares, né? A gente, dentro do Conselho de Desenvolvimento Rural, a gente tem ali a presença dos 3 entes, né, das 3 esferas. Isso, de certa forma, tem possibilitado aí uma articulação para ter uma assistência técnica municipal, mas também apoiada por uma assistência técnica estadual e direcionada aí até onde cabe pelas instâncias federais também, pensando principalmente nas políticas públicas de comercialização. Então a gente tem conseguido, por exemplo, agricultores da Zona Leste agora tem um protocolo de transição agroecológica que é emitido pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado, e que isso possibilita eles a comercializar para alimentação escolar municipal, né? Então, o próprio espaço do Conselho e outras esferas de discussão têm auxiliado para a gente fazer um pouco esse trânsito entre as diferentes escalas e possibilitar a comercialização e a produção em territórios urbanos. Então, fechando esse ciclo, né, a gente falou da produção, do apoio e da assistência ao produtor. Temos que falar agora do consumidor, né? A importância da gente abrir uma educação alimentar e uma visão para a agroecologia, para a agricultura urbana. Você escreveu um livro que é o Raízes de Loriel, uma aventura agroecológica, está aqui, a gente mostra ao nosso público. E gostaria de falar contigo sobre a importância dessa educação alimentar nas cidades. Como é que é possível trabalhar a agroecologia nas escolas de uma forma mais dinâmica e efetiva no currículo escolar? Eu acho que, num primeiro ponto, é importante que toda escola tenha uma horta e tenha um sistema de compostagem dos resíduos dos seus restaurantes, né? Isso por si só já é extremamente pedagógico. A gente ter professores engajados, ter professores bem formados nesse tema para trabalharem dentro dos projetos políticos pedagógicos com esse tema nas escolas, né? Acho que só a presença de uma horta e a presença de uma composteira dentro do ambiente escolar já favorece ali a você entender um pouco melhor como que é esse ciclo do alimento, que ele é comido, os restos são compostados, isso volta e fecha todo um ciclo do alimento, e a partir daí a gente pensar atividades pedagógicas para entender como que isso funciona num nível um pouco maior, né? No livro eu tento trazer diversas problemáticas que são muito reais, assim, dentro de comunidades tradicionais, a questão da luta pela terra, a questão das diferentes formas de produção. Então eu acho que também a gente tem diversas pequenas atividades pedagógicas que podem ser propostas para a gente pensar e discutir temas que são de fato complexos, mas que a criança já tem domínio, já consegue entender, né, que existem diversas formas de vida, que essas formas de vida, algumas são aceitas, outras não são, outras precisam batalhar para conseguir permanecer nas suas terras, permanecer com as suas formas de produção, e acho que a partir daí a gente consegue ter uma noção dos diferentes tipos de alimentos que existem, como que esses alimentos eles estão ali no nosso dia a dia, né? E como que a gente consegue
explorar cada vez mais a nossa biodiversidade, entender o que é nativo do Brasil, o que não é nativo do Brasil. Acho que são várias atividades que podem ajudar a compor um currículo escolar para que o estudante consiga entender um pouco mais como que funciona esse ciclo do alimento e como que ele atinge e ele pode se engajar dentro desse sistema, né, entendendo que o ato dele se alimentar ali é também um ato político. Né? Acho que tanto as professoras quanto todo o corpo escolar tem esse dever de enxergar e de se relacionar com os agricultores do município para promover um outro tipo de alimentação. Muito obrigado, André. Então, se você quiser deixar um convite à nossa audiência, ao público, a participar das ações de agroecologia, por favor, fique à vontade de convidar a todos. Eu queria convidar a todos vocês, né? A gente, dentro do município de São Paulo, a gente tem inúmeras hortas comunitárias que fazem mutirões durante os finais de semana. Então, quem quiser participar, a gente tem o site do Muda, que é muda.org.br, e lá a gente sempre tenta postar quando ocorrem os mutirões nas hortas comunitárias da cidade, e qualquer um pode participar, é gratuito, é durante o final de semana. Então, quem quiser participar é só aparecer e trabalhar isso com a gente. Obrigado André, obrigado a você que acompanha o programa Alimentação e Poder, e você faz a nossa TV participativa e popular. Então nos acompanhe no canal no YouTube e também no Facebook e no Instagram. Você pode mandar sugestões, dicas, críticas e o que quiser saber mais sobre alimentação nas cidades e também sobre a água, que é um desafio humano presente a todos nós. Então um abraço e até o próximo episódio.